Vamos abrir o nosso episódio de hoje com um tema babadeiro, pra lá de polêmico, mas que a gente precisa de falar sobre ele, né, não, Lud? Pois é, a gente não gosta de polêmica, imagina, então hoje a gente vai falar sobre: será que o TDAH existe? Será? Vamos descobrir. Veremos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas, onde a gente vai trazer aí conteúdos, fofocas, informações do mundo da psiquiatria da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila Oliveira, sou psiquiatra. E o meu é Stephanie Lima, também sou psiquiatra. E hoje vamos trazer nada mais, nada menos do que esse tema que está aí rodando na internet, está na boca do povo, que é TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tenho escutado, Lud, muito por aí que o TDAH é uma condição inventada, que não existe, que todos nós temos um pouco. Pouquinho, nossa, a gente escuta muito isso. Todo mundo tem um pouquinho de TDAH. E aí, o que você tem a nos dizer sobre isso? Pois Comente. O TDAH, ele é um diagnóstico muito bem estabelecido, estudado há décadas, né? Ele está presente nos nossos manuais de diagnóstico de tanto DSM, que é o que a gente usa mais, quanto o CID-10 ou CID-11, que é o mais recente, que tem outras condições médicas também. Então é uma entidade que vem sendo estudada há muitas décadas, né? E o que a gente observa, por exemplo, é que o TDAH que hoje recebe esse nome, anteriormente ele já vinha sendo observado lá desde a Grécia Antiga, que se existia uma condição em que as pessoas eram um pouco mais hiperativas, né? Um pouco mais desatentas. Isso aparece em relato, mas não recebe esse nome. Então o que a gente observa é que sempre existiu, né? Hoje a gente dá esse nome, esse rótulo, e existe esse diagnóstico com critérios diagnósticos. Então, assim, não é uma coisa, uma ilusão, uma coisa que todo mundo tem um pouquinho, o que não existe, né? Na verdade, o que pode ser às vezes um fator confundidor é que quando a gente vai olhar ali os critérios diagnósticos, a gente pode se identificar com algum deles, porque são critérios, né? São coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Mas, para isso, a gente precisa juntar, né, esses critérios diagnósticos, se enquadrar. Tem outras categorias que precisam ser preenchidas também. Não é algo tão simples de só se identificar com algum sintoma. Então não é um delírio coletivo, né? De forma nenhuma. É algo real. A gente tem aí uma prevalência média em torno de 7 a 8% do TDAH. E como o Lud falou, antigamente já se traziam características desse transtorno, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa ter os critérios diagnósticos ali na infância. Então antes dos 12 anos de idade precisam de se aparecer os principais sintomas, né, que vão estar enquadrados em dois pilares principais, né, Lud? A desatenção e a hiperatividade e ou impulsividade. Então, é algo muito bem estabelecido, é algo muito bem estudado, que a gente precisa de ter sim atenção, de se fazer um diagnóstico correto, porque quando se estabelece o diagnóstico e um tratamento adequado, a gente sabe que, principalmente na infância, né, essa criança, ela tende a ter um desenvolvimento de maturação mesmo, mais saudável aí para prepará-lo para a vida adulta. Isso, então assim, quando as pessoas chegam para me dizer, nossa, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, aí na minha cabeça vem, meu Deus, eu queria que essa pessoa me acompanhasse um dia no consultório, para ver o quanto esse diagnóstico não tratado, ele pode ter repercussão que vai muito além de só uma criança que é muito danada, né, uma criança que é muito inquieta, que não para quieto, é muito além disso, né? E como a gente tem resultados bons com tratamento adequado. Então, realmente, essas pessoas precisam passar um dia com a gente para ver a nossa realidade, né? E ver como a gente consegue fazer diferença na vida dessas pessoas. E ter um pouquinho dos sintomas não necessariamente significa ter o TDAH. Pelo contrário, se eu tenho um pouquinho ali, não tá me trazendo prejuízo funcional, não tá atrapalhando a minha funcionalidade, é sinal de que não existe um transtorno. Se a gente pensa em um transtorno, a gente está pensando em algo que está trazendo prejuízo funcional. E aí é claro que todos nós vamos ter ali algum lapso, algum momento de um pouco mais de desatenção, de um pouco mais de impulsividade, né? E aí é por isso que é importante uma avaliação clínica, né? Um acompanhamento, se perceber que esses sintomas eles estão ali se arrastando, trazendo prejuízo para aquela criança na escola, em casa, nas relações, porque aí sim faz a gente pensar
pensar aí no transtorno. Perfeito. E além disso, a gente tem outros diagnósticos que às vezes simulam muito os sintomas do TDAH. Então a gente tem que fazer essa distinção. Às vezes eles vêm juntos, assim, quando vê o paciente com TDAH e com ansiedade. Nossa, aí é aquela confusão, porque fica muito próximo os sintomas. Então, você procurar um bom profissional ajuda você a clarear isso e a gente fazer um diagnóstico correto, não fazer um diagnóstico errôneo ali na pressa, só porque foi identificado algumas características, né? Então, a gente precisa ter essa certeza, essa confiança ali no profissional que a gente tá acompanhando. Foi bom você ter falado, porque algumas semanas aí eu recebi um caso de um adulto que chegou com a queixa de desatenção, eu tenho TDAH, tá muito difícil. E aí quando a gente foi fazer ali a investigação clínica, caiu nesse lapso de que era um quadro, né? Era uma hiperatividade, era uma inquietação, muito mais por conta da ansiedade do que propriamente se percebia ali questões do transtorno do neurodesenvolvimento do TDAH. Isso. E aí eu fui até elencando com ele, assim, fazendo a diferença, porque se a gente pensa em ansiedade, a gente está pensando em duas emoções principais. Medo e preocupação excessiva, que são as duas emoções principais que estão envolvidas na ansiedade. E aí o medo e a preocupação, eles podem gerar ali uma sensação de quietude, a própria questão do transtorno ansioso, ele pode gerar dificuldade na memória de trabalho, na nossa cognição, que gera ali uma desatenção, e aí a gente precisa de fazer essa diferenciação. É claro que conversando com o paciente, entendendo, nem sempre numa única consulta a gente vai conseguir, mas nesse caso era um transtorno de ansiedade generalizada. Isso. E não um TDAH, mas como o TDAH aí tá na moda, né? Mas é importante, assim, diferenciar. E sempre que tiver dúvida, né, Lúdia, assim, buscar ajuda. Eu acho que é um pilar importante. Legal isso que tu trouxe relacionado ao adulto, né? Que é outra questão que vem muito. O TDAH só tem na infância? Só tem em criança? Ou quando cresce o TDAH ele some? Como é essa história? Então, na verdade, antes se achava, né, que o TDAH era uma questão somente da infância, né, que sumia ali na vida adulta. Hoje a gente não tem isso ainda tão bem estabelecido, mas o que as pesquisas nos trazem é que cerca de 50% daquelas crianças e adolescentes que tiveram o diagnóstico ali na infância, eles vão persistir com os sintomas, né, trazendo prejuízo na vida adulta. E outros, aí também depende muito da intervenção precoce, né, que se conseguir fazer, eles acabam conseguindo estabelecer melhor as próprias dificuldades ali na maturação e consegue desenrolar melhor na vida adulta. Mas isso depende. Então é como se o cérebro tivesse sido preparado, né, maturado melhor. Isso. Para quando a pessoa estiver ali na fase adulta, ela está mais desenrolada na característica de conseguir lidar melhor com as suas próprias características, né? Tem até um estudo que traz, assim, da importância do uso da medicação quando bem indicada e dessa relevância nessa maturação e na importância disso para a vida adulta, né? Isso. Então não é que cura, não é que some, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a pessoa nasceu com essas características. Ela só vai ao longo da vida aprendendo a lidar melhor com elas, né? Ali às vezes eu gosto de chamar que vai se usando de umas muletas, né, para aos pouquinhos ir aprendendo a andar sozinho. Então, quando for adulto, conseguir andar sozinho depois de ter passado por esse acompanhamento. Então, que aí a importância de se fazer uma intervenção precoce para que a gente consiga dar essas habilidades para essa pessoa que tem uma dificuldade. Então, não é fazer com que ela, na dificuldade, ela vá ali conseguindo chegar em alguma questão, não. É pelo contrário, a gente vai ensinar ela que a dificuldade existe, mas que tem outras estratégias, tem outras ferramentas que você vai conseguir lidar, né? E que aquilo ali não necessariamente vai te trazer um prejuízo. Pelo contrário, assim, você vai conseguir desenrolar muito melhor do que se você não se conhecer, do que se você não se entender e não entender suas próprias dificuldades que podem estar ali envolvidas no transtorno, né? Isso. E falando aí um pouquinho, né, de tratamento, né, de como a gente conduz, também chega muito de, nossa, mas TDAH é só aquele que é muito danado, muito hiperativo, né, não para quieto. E cai aí na questão de como são as características de quem tem TDAH, né? Então, que foi um pouquinho do que você falou antes. Então, tem um componente hiperativo, tem um componente desatento, não, que é a pessoa que não é mais avoada, né? A gente chama, aquele menino vive no mundo da lua,
parece que está em outro planeta, né? Então tem esses dois componentes, as pessoas elas podem ser tanto hiperativas, somente, podem ser desatentas ou elas podem ter o formato combinado, né? Misto, que tem as duas características que às vezes é até um pouquinho mais difícil da gente tratar. Mas o que a gente observa aqui na prática vai muito mais além disso, né? Então, são pessoas que, por exemplo, podem ter um grau maior de irritabilidade, que pode fazer com que tenha dificuldades nas relações com outras pessoas. São pessoas que podem ter uma relação ruim com a comida, então é muito comum que a gente encontre pela impulsividade mesmo, né? Essa dificuldade de parar de comer. Então, a obesidade também é uma comorbidade que pode estar muito associada. Muita oscilação de humor, que também traz também dificuldades nas relações sociais, né, de conseguir interagir. Então vai muito além de só, por exemplo, ser muito hiperativo ou muito desatento e ter dificuldade na escola. Isso são características que normalmente a gente encontra, mas isso vai para outras repercussões além disso na vida. Então por isso que é tão importante a gente tratar, identificar, né, e mostrar ali para aquela pessoa, suas características são assim, como é que a gente pode lidar com elas, né? E muitas vezes é importante a gente identificar isso na própria infância, porque a criança ela não se percebe, assim, muitas vezes quem vai perceber ou são os pais, mas principalmente a escola. E às vezes eu recebo alguns relatos que você fica até um pouco assim, né, de que, poxa, esse menino não para quieto, esse menino não tá tendo um bom desempenho, e quando você vai ver, existe algo ali por trás que tá trazendo esses prejuízos para essa criança. Então, percebeu que é aquela criança que não consegue ficar muito tempo sentada na cadeira, o tempo todo levantando, conversando com um coleguinha. E isso é de uma forma persistente em vários contextos, assim, muda o professor, muda a dinâmica, essa criança continua assim. Quando ela senta, tem a tendência de ficar balançando o pé, balançando a mão. Começa uma tarefa e não consegue concluir. Tem uma dificuldade de se planejar, de se organizar, né, com relação aos próprios estudos, com relação em casa também. Às vezes a mãe ou o pai dá um comando, ou dá mais de um comando, que aí é mais difícil porque eles têm dificuldade de função executiva. Realiza um, o outro esquece, e quando o pai vai perguntar, percebe que não é por maldade que a criança fez, é pela dificuldade mesmo de elaborar, de planejar determinadas situações. Então a hiperatividade, a impulsividade, a desatenção vai além dos nomes, né, do que os nomes muitas vezes nos traduz. A gente precisa de olhar todo um contexto e normalmente são comportamentos que se repetem não só em casa, mas também na escola, em outros ambientes. Isso, então a gente sempre investiga, né, esses outros ambientes também. Agora, quando tu falou dessa questão de seguir as ordens, isso é muito comum, toda vez que eu pergunto na consulta. Sei lá, pede para o menino ir na padaria comprar alguma coisa. Aí você pede, sei lá, traga leite, pão e ovo. Aí ele traz só um, ou traz tudo trocado, né? Para você ver como tem dificuldade nessa sequenciação, né? De fazer uma coisa sequenciada da outra. Isso é uma coisa que aparece muito, bem frequente. De se organizar com as demandas, né? Se Isso. Deu mais que uma demanda, é difícil. Isso até na escola, né? Nos trabalhos, acaba sendo difícil. E eu acho, Lud, que uma outra coisa assim, que corrobora para a gente poder pensar que de fato o TDAH existe, se é que existem algumas pessoas que têm dúvida, é o componente genético, né? A gente sabe que tem aí uma hereditariedade de 74% em torno. Então, não significa que se o pai tem, o filho vai ter, né? Ele não é herdado de geração em geração nesse sentido, de que o pai tem e o filho tem. Mas significa que essa criança ela tem uma predisposição maior a desenvolver, até porque a gente sabe que não é só o fator genético, mas que no TDAH o fator genético tem um peso importante, a gente precisa também dos fatores ambientais. Isso. Então o meio ao qual essa criança está submetido também influencia para o desenvolvimento do transtorno. Mas eu acho que a genética nos traz esse peso maior de se pensar, né? Isso, então com certeza existe, tem estudo sobre isso, tem componente genético envolvido. Inclusive, é muito comum que a gente pegue, né, ali o paciente, a gente identifica, faz diagnóstico, então a gente pergunta dos irmãos, pergunta do pai ou da mãe, e geralmente a gente consegue identificar traços na família também. Não necessariamente transtorno, mas você vê que existem algumas características, né? Mas você já conseguiu identificar, assim, na Nossa, consulta, muito. Aí você olha a criança e tá falando, aí o pai fala assim, nossa, eu acho que... Eu era assim também! Nossa, muito! Ou senão eu pergunto, quando é, por exemplo, adolescente, eu disse... Você acha que você é mais parecido com seu pai que sua mãe, assim, no jeito? Ela, nossa, eu sou igualzinha à minha mãe. Minha mãe era voada, vivia perdendo as coisas, vivia perdendo horário. Eu disse, pois é.
sua mãe é uma forte candidata também, né? Ter essa característica que foi passando e ela foi conseguindo, né, desenrolar ao longo da vida dela. Então, eu acho que o TDAH existe. Você acha? Acho que existem alguns embasamentos científicos que mostram que o TDAH existe, que é muito importante a identificação, o tratamento, faz total diferença no prognóstico do paciente, que significa, quando for mais na frente, ele ser uma pessoa, né, um adulto mais saudável, um adulto mais funcional, um adulto que se conhece melhor, que consegue ali, lidando com as suas características, ter um bom desenvolvimento, né? E às vezes, assim, falando nessa questão aí do tratamento, uma coisa que eu observo muito no consultório, não sei se você compartilha disso, é que às vezes os pais chegam muito angustiados e muito queixosos ali daquela criança, mas muitas vezes é por não entender esse funcionamento e esse comportamento dela. E aí, quando você vai explicando que tem dificuldade de controle inibitório, tem dificuldade de função executiva, que tem uma certa inquietação motora, que tem uma questão de desatenção a depender de cada caso, e começa a citar os exemplos do dia a dia, eles começam a ver que faz sentido. E aí não é porque a criança não quer fazer, não é porque a criança é teimosa, que às vezes, né, eles ficam se sentindo mais menosprezados, às vezes chegam a se excluir porque vê que o coleguinha aprende e ele não. Aí vem uma baixa autoestima, e aí vem uma consequência de um não entendimento, mas também de um TDAH ali muitas vezes não tratado, mas que o que eu observo é que essa psicoeducação, desse entendimento dos pais, da escola, de toda essa dinâmica, de como funciona aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, as coisas acabam dando uma evoluída, assim, uma melhorada, né? Funciona bem melhor, né? Porque os pais passam a entender melhor como é a característica do filho, e não rotula mais ele como preguiçoso ou como, né, que é muito. Aí eles falam assim, poxa, agora faz sentido, né? Pois é, então, para variar, né, nosso lema, psicoeducação é tudo. Então é assim, metade do nosso trabalho, eu diria, né? E faz parte da abordagem terapêutica. Quando a gente fala tratamento, a gente está falando de toda uma abordagem muito além da medicação. É claro que quando a medicação ela foi indicada, ela é uma medicação que a gente tem aí uma taxa de resposta, de sucesso muito positiva, boa, né? Alguns pacientes acabam não tolerando por efeitos colaterais, mas está chegando aí a atomoxetina, né? Que possa ser que nos ajude mais ainda nesse processo. Isso. Não é primeira linha, mas vem para poder somar. Mas é isso, assim, a gente precisa desse combo, a gente precisa da psicoeducação, a gente precisa da escola junto da gente, a gente precisa da medicação quando bem empregada e a gente também precisa das terapias. Isso, perfeito. As terapias fazem total diferença, né? Então é um conjunto o tratamento, né? Então é muito importante esse diálogo e essa conversa entre as partes e assim a gente vai dando seguimento ao tratamento. E aí, falando de terapias, né, a psicologia, né, o psicólogo, ele é um profissional que nos ajuda muito, principalmente quando tem uma demanda comportamental. A gente sabe que a técnica cognitivo-comportamental é o que mais tem estudo, mas também existem outras abordagens da psicologia que também ajudam no TDAH. O psicopedagogo, quando tem um quadro desatencional, também nos ajuda muito nesse processo. Às vezes pode vir questões de transtorno sensorial junto e às vezes um TO. Então, assim, varia muito, é muito individualizado, né? Isso. Cada caso é um caso e a gente sempre vai buscando entender o funcionamento daquela criança, porque o TDAH varia nesse espectro, assim, de que os sintomas eles podem se apresentar em cada um, né? De forma diferente. É importante entender que no adulto a gente precisa de olhar as comorbidades, que muitas vezes vêm, né? Às vezes é muito frequente que a gente, quando chega pra gente, vem pela comorbidade, né? Verdade. E a gente identifica ali um TDAH que não foi tratado desde a infância. E que se tivesse sido tratado, talvez o paciente não tivesse ali na nossa frente por causa de uma comorbidade, né? Então, para você ver como é importante essa identificação precoce e o acompanhamento. Tem um caso assim no consultório. É uma moça, eu acho que se ela estiver aqui vendo a gente, ela vai se identificar, que chegou com um humor bem deprimido, muita baixa autoestima, porque ela já tinha iniciado 3 faculdades e tinha interrompido as 3 porque não conseguia concluir. Era taxada pelos pais e pelos colegas como aquela que começa e não termina,
até como burra, entre aspas, assim, ela se autocobrava, mas você via que era muito da dificuldade. Então ela chegou com uma questão de humor pelas dificuldades que o TDAH trazia para ela. E aí a gente, da primeira consulta, assim, já foi uma coisa levantada, porque quando eu fui investigar ali o desenvolvimento dela, tinha muitas dessas características, muito desorganizada. E aí quando a gente começou, né, a trazer ela, poxa, Stephanie, acho que faz sentido. Então a gente tratou primeiro o humor, né, a comorbidade, e hoje a gente já tá tratando o TDAH, e ela fala assim, ela falou, nossa, é a melhor coisa que me aconteceu, porque minha vida mudou. É isso. Né? Aí isso é muito legal, né? Porque tem muito dessa diferença. Quando você trata e do pós-tratamento, a pessoa, nossa, meu Deus, como era difícil pra mim, como eu precisava me esforçar tanto pra ter um resultado mediano, sabe? E começa a se entender, a se cobrar menos, né? Ela adotou uma dinâmica junto com a psicóloga e comigo, né? De ter coisas mais visuais, então, para lembrar dos compromissos, para lembrar das tarefas. Então a gente foi traçando algumas estratégias para além da medicação que super funcionaram também. Atividade física ela adotou, mas assim, quando eu lembro, você fala, gente, olha, o tanto que a pessoa não angustia com isso, né? Com certeza. Aí ainda tem gente que diz que não existe. Então. Nossa, a pessoa pega você. Mas, assim, pra gente que tá no consultório, a gente vê a diferença, sabe? Que faz, assim, na vida da pessoa. É bem legal, assim. O resultado do tratamento é bem satisfatório, né, pra gente. Eu acho que é isso que a gente queria trazer hoje, assim. Era mostrar para vocês, dar embasamento, corroborar que de fato o TDAH existe, que tem sim tratamento, que melhora muito a qualidade de vida de quem tem e muitas vezes não buscou ajuda. Isso. E trazer de uma forma mais geral, um apanhado aí das informações, mas se vocês tiverem dúvida, algo específico, entre em contato com a gente. E como sempre, segue a gente no Instagram, assiste a gente no YouTube, escuta a gente no Spotify. Manda dúvida, vai interagindo, dando ideia aí de conteúdo e a gente vai se comunicando. Na próxima semana tem mais conteúdo. Pia com a gente. Tchau, tchau.